Fala, meus amores! Boa noite, minha família linda do Exatas pra Gabaritar. Estamos aqui ao vivo com o nosso Desvendando os Segredos do Raciocínio Lógico. Boa noite aí, Josélia. Boa noite, Adriano. Boa noite, meu amigo Júlio, minha amiga Ondina. Boa noite, Maria Oliveira, Claudinei, Paola. Boa noite, Alessandra. Boa noite, grande Maurício, meu amigo Adriano. Boa noite, Joese. Boa noite, meu amigo Rivelino. Dona Vilma Xavier, boa noite. Boa noite, Shirley. Boa noite, Joseane. Boa noite aí, gente, a todos. Nós já tivemos o Desvendando os Segredos da Matemática e hoje Desvendando os Segredos do Raciocínio Lógico. Baixa o material aí que, com o método Sorman, pegando questões atualizadas, conhecendo as características da banca, não tem erro. Vamos embora! Boa noite aí, Wesley. Grande Adriano Aquino, boa noite, Leonardo. Boa noite, grande Júlio Leal. Vamos embora, gente. Boa noite aí a todos. Resolvendo questões. Galera, veja, essa prova nem nos sites de concurso estão. Foi uma questão agora, ó, 2/2 de 2025. Aí tem gente que abre a boca e diz: professor, uma questão desse tipo não cai para mim. Galera, foi da prova do TCE. Ele diz assim: a negação da afirmativa tomei remédio e a dor não passou é... Gente, isso aqui, ó, é molinho, molinho, facinho, facinho. Aqui é só o néctar. Ele quer que você negue uma frase que tem o conectivo E. Gente, é um mantra da gente, ó. Eu não nego o E com o E. Eu não nego o E com o E. Eu não nego o E com o E. Já tá fora. Letra A, letra B, letra C. Lady I, Lady B e Lady C. Gente, como é que eu nego o E? Ó, eu vou negar o E desse jeito, ó. O netrone. Professor, e o que é netrone? Nega tudo e troca o E por OU. Professor, e se fosse o OU? Se fosse o OU, netrone também. Nega tudo e troca o OU por I. Lembra que é aquela dica do negou tudo? Para negar o E, nego tudo e troco o E por OU. Para negar o OU, nego tudo e troco o OU por E. Então, eu vou negar aqui, ó. Tomei remédio. Vai ficar o quê? Não tomei remédio. Vou trocar o E por OU. E vou negar quem? Vou negar a dor não passou. Gente, quando uma frase tem um não, como é que eu nego? É só retirar o não. Qual é a negação de eu não amo? Eu amo. Então, qual é a negação de a dor não passou? A dor passou. Letra D de pega a desgraça. Gente, não tem que ser amigo de banca não, viu? Tem que ser inimigo. Quem é seu inimigo principal? A banca e você mesmo. Se você coloca Deus à frente, faz a sua parte, não tem como dar errado. Galera, falta pouco para o lançamento do nosso curso básico de raciocínio lógico e nosso curso de matemática, algo nunca visto. Vamos embora, vamos para a próxima. Ó, questão da Quadrix, agora, 2025. Assinale a opção que apresenta a negação de toda cobra é venenosa. Galera, eu já disse, ó, o todo é muito. É algo universal,
é algo que generaliza. Nunca você vai negar o muito com o muito. Você não vai negar todo com todo. Você não vai negar todo com nenhum. Se eu chegar aqui e falar bem assim, ó, todo aluno fala francês. Se alguém aí levantar a mão e falar, professor, eu sou aluno e não falo francês, ele já negou. Se eu tenho, no mínimo, um aluno que não fala francês, ele já negou que todo aluno fala francês. Eu não preciso dizer nenhum aluno fala francês. Então, ó, eu não nego o muito com o muito, ó. Todo você não nega com todo. Todo você não nega com nenhum. Todo você não nega com nenhum. Professor, e quem é a negação do todo? Gente, lembra que a negação do todo é Vera Verão? Como é que Vera Verão faz? Epa! Bicha não! Eu sou uma quase mulher. Galera, a negação do todo é... Epa! Bicha não! Ó, você vai trocar o todo por existe, ou vai trocar o todo por pelo menos um, ou vai trocar o todo por algum, ou vai trocar o todo por a, e vai fazer o que depois? Vai negar o verbo. Ó, vou trocar o todo por algum e nego o verbo. Qual a negação de é venenosa? Não é venenosa. Aí, galera, aí a galera fica alegre. Por quê? Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Galera, você tá me vendo aqui com toda animação. Essa semana eu perdi um amigo. Não foi fácil. Minha mãe em depressão, mas eu sempre confiante que vai dar tudo certo. E já deu. Então você que vem passando por tribulações, faz parte. Imagine se tudo fosse só algo linear. Gente, até as batidas do nosso coração tem altos e baixos. Então, se prenda no que você acredita. Continue fazendo sua parte. Porque Deus, ele é muito justo. Não é negócio que Deus tarda, mas não falha. Não, vem na hora certa. Então, acalme o coração. Continue confiando nos propósitos. Faça a sua parte. E pode ter certeza que já deu certo. Vamos embora. Gente, questãozinha, ó, do Instituto Consuplan 2025. E galera, eu já falei, ó, esse tipo de questão é a velha questão do carimbo. Ele diz: observe a sequência de figuras a seguir. Prova agora, domingo passado. Levando em consideração que a regra de formação das figuras seguintes continue a mesma, pode-se dizer que a figura que está na posição 869 é... Galera, vamos lá. Quando ele pede uma posição muito alta, desconfie que tem repetição aí na história. Então, ó, veja. Aqui, ó. Veja, ó. Vá vendo, ó. Vá vendo, ó. Ó. Tá olhando? Vá vendo, ó. Chegou aqui. O que foi que aconteceu? Volta pro início e todo mundo começa a se repetir, ó. É como se eu tivesse um carimbo e vou carimbando de quanto em quanto, ó. Vamos lá. Você tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gente, as figuras aí, ó, estão se repetindo de 7 em 7. É como se eu tivesse um carimbo e vou carimbando, ó.
de 7 em 7. Toda questão que pede uma determinada posição, quando você tem repetição, o que é que você vai fazer? Você vai pegar a posição que ele quer e vai dividir por quem sempre? Vai dividir pelo tamanho do carimbo, né? Pelo tamanho do ciclo. Ou seja, os elementos se repetem de 7 em 7. Eu vou dividir por 7. Ó, 8 aqui por 7, que dá 1. 1 vezes 7 dá 7, ó. 8 menos 7 e 1, baixo 6. 16 por 7 dá 2. 2 vezes 7, 14. 2 sobra o 9. 29 por 7, 4. 4 vezes 7, 28, ó. Sobra resto 1. Galera, é como se eu tivesse dado aí ao todo, ó, 124 carimbadas completas. O resto é quem vai dizer a minha posição, ó. Se o resto foi 1, você vai pegar quem, gente? A primeira figura. Quem é a primeira figura aí, ó? Essas 3 pessoazinhas. E isso tá em que letra? Lady B. Professor, se o resto fosse 1. Se o resto fosse 1, como foi esse? A primeira figura. Se o resto fosse 2, a segunda. Se o resto fosse 6, o telefone celular. Se o resto for 0, é sempre a última. Se o resto fosse 0, seria a última figura. Acabou, galera. Então, gente, ó. As questões se repetem nas bancas. Essa prova foi domingo agora. Veja a questão. E para um cargo bom. Então, é o que eu digo. Aqui, a prova é feita no domingo, nem chegou no site de concurso. Eu pego as provas com alunos, já meto aqui. Mesma coisa é lá dentro do curso. Vamos embora. Gente, questãozinha do Sebrasp, ó. Eu já disse a vocês, e é a maior verdade do mundo, ó. É a maior verdade do mundo, ó. Prova do CESP, utilize a técnica dos 4Q. Professor, que técnica é essa dos 4Q? Que eu quero na questão. Vá para o comando da questão. Essas questões, gente, que te dá uma tabela no CESP, quase 100% delas, o início é historinha. Ó, olhe para a proposição que ele deu, ó. Foi essa. E ele quer o seguinte: a última coluna dessa tabela, de cima para baixo. Ou seja, ele quer quais são os valores lógicos dessa proposição composta. Ele já deu parte da tabela, né? E aqui ele bota, ó, P, então R e Q. Vamos lá, ó. Não é para errar isso aqui, ó. Isso é mais fácil que dar tapa em bêbado, ó. Vê, ele quer exatamente isso aqui. Professor, eu começo a resolver por onde? Por dentro do parêntese, ó. Você vai pegar P, R, tá? Você vai pegar o P e o R, que estão ligados por que conectivo? Sim, então. E ainda tem aqui o E. Resolve o que está dentro do parêntese e o resultado disso pega com o quê? Gente, qual é a regra, ó? Olha a tabelinha que Titio disponibiliza, ó. Vê que lindo, ó. O mnemônico, ó. O conectivo E, ó. O conectivo E
que é a minha conjunção, é um anjo. Ou seja, só aceita a verdade. O E só é verdade quando tudo for verdade. E ainda tem a tabelinha com ou. Então, o E só é verdade quando tudo for verdade. Eu costumo brincar que o E é a mulher enjoada. É a mulher exigente. É aquela que se você disser pra ela, ó, vou te dar um carro e uma moto, você só cumpre se der os dois. Com a mulher desse jeito, você só quer paz e amor, ó. O E é o conectivo exigente, é o que exige a verdade. É o conectivo paz e amor, ó. No E só é verdade quando tudo for verdade. E o outro conectivo que ele botou aí? O conectivo sim, então. Só dá falso em quem? Na Vera Fischer. Gente, o sim, então, ó, o sim, então, só dá falso na Vera Fischer. Ou então você pode pensar assim, ó, vai fuder, fudeu. Gente, ó, eu não sou de xingar nome, não. Eu tô trancado aqui no estúdio. Você não vai ver nunca eu xingando na frente dos meus filhos. Minha esposa mesmo diz, rapaz, você é uma onda. Quando você tá dando aula, você gosta de xingar. É para o bem. Vai fuder, fudeu. Só dá falso no sim, então, na Vera Fischer. E o E? Só dá verdade quando tudo for verdade. E aí, gente, ó, printa. Vê, eu tô olhando o P e o R, que tá aqui dentro do parêntese. O P e o R só vai ser falso em quem? Na Vera, o quê? Fischer. Vamos lá, onde é que tem Vera Fischer aqui, ó? O P e o R, Vera Fischer. O P e o R, Vera Fischer. Tem mais Vera Fischer aí? O P e o R, ó. O P e o R. Gente, só tá dando falso nessa segunda linha, tá? Vera Fischer. Falso. E aqui nessa linha, ó. Falso. Gente, não tem mais nenhuma combinação. O quê? Que vai dar Vera Fischer, ó. VV vai dar V. VV vai dar V. Ó, aqui não é Vera Fischer, é Fischer Vera. Aqui é Fischer Fischer. Aqui é Fischer Vera. Aqui é Fischer Fischer. Só deu falso nessa linha e nessa linha. Que é o Vera Fischer, né? O primeiro verdadeiro, o P, e o segundo falso. Aí vem o E aqui, ó. O E. O E, ó. O E. Ó, isso aqui é o E. Aí agora você vai olhar a tabela de quem? A tabela do Q. Ó. Ó o Q aí, ó. O Q aqui, ó. O Q é quem aí? 2V, 2F alternando, né? Os valores dele. Já estão aí, gente. Os valores do Q. Ó. 2V, 2F. 2V, 2F. E o que é que interessa aqui? Interessa o resultado final. Gente, isso aí é o E, né? O E só é verdade quando tudo for verdade. Então, ó, V com V dá verdade. V com V dá verdade. V com V dá verdade. O resto vai dar tudo o que aqui? O resto vai dar tudo falso. É isso que aparece. Vamos lá. VF. VF. FF. FF. VV. VV. FF. FF. Item correto. Gente, presume-se que você já sabe a regra dos conectivos. Mas, por exemplo, dentro do curso a gente mostra tudo bonitinho como manda
o figurino. E veja, gente, ó, questão 2025. Só alegria. Vamos para a última. Tá aí o resumozinho. Questão do Instituto Legatus. 5 craques foram acusados de esconder a bola de João. Ao chegar ao campo para o jogo irritado, João os questiona. Eu não fui, respondeu Paulo. Foi o Pedro, garantiu Pablo. Foi o Pepe, disse Pedro. O Pablo está mentindo, retrucou Pepe. O Paulo está falando a verdade, disse Pelé. Quem escondeu a bola de João, sabendo que apenas um dos craques mentiu e somente um deles escondeu? Vamos lá. Ó, quem é meu aluno, eu sempre dou 4 dicas. São os 4 tipos de problemas de verdades e mentiras. Gente, 98% dos professores, como é que vão fazer isso? Vai pegar uma frase, vai adotar como mentira, as outras como verdade. Aí testa para ver se tem alguma inconsistência. Se tiver, bota um outro cara mentindo e os outros falando a verdade. Você vai perder tempo. Eu já disse, ó, essas questões, procure primeiro se tem alguém chamando o outro de mentiroso. Gente, quando você verificar alguém chamando o outro de mentiroso, ou é mentiroso quem acusa, ou é mentiroso quem é acusado. Acabou. Se eu chego e digo, ó, Paulo mente. Ou eu minto ou Paulo mente. Quando um cara chama o outro de mentiroso, ou o mentiroso é quem acusa, ou o mentiroso é quem é acusado. Se você olhar aqui, ó, acabou a questão, gente, ó. Isso a gente mostra no curso por quê. Ó, Pepe disse que Pablo mente. Gente, como Pepe disse que Pablo mente, ou Pablo é o mentiroso, ou Pepe mente. Veja que eu utilizo o ou, né? O ou significa ou um ou outro, mas nunca os dois. Gente, um dos dois está mentindo. Ou Pablo ou Pepe. Sabe o que significa isso? Que todos os outros estão falando a verdade. Porque um dos deles está mentindo. Então, por exemplo, ó, veja, Paulo está falando a verdade. Porque o mentiroso ou é Pablo ou é Pepe. Então, Paulo fala a verdade. Paulo disse que não foi ele, gente. Então, de fato, não foi. Então, ó, não foi. E aí, veja, ó, veja. Foi o Pepe, disse Pedro. O mentiroso ou é Pablo ou é Pepe. Então, Pedro está falando a verdade também. Porque só tem um mentiroso. E Pedro disse que foi quem? Foi Pepe. Então, gente, acabou. Eu nem preciso me preocupar. Quem foi que mentiu, por exemplo? Eu podia achar. Tá? Tem até uma aula de verdades e mentiras onde eu dou essas dicas. Então, acabou a questão, matamos. Então, se um cara chamou de mentiroso, ou o mentiroso é quem acusa, ou o mentiroso é quem é acusado. Como o Pepe disse que Pablo está mentindo, ou Pablo é o mentiroso ou Pepe. Se ou Pablo mente ou Pepe mente, os outros estão falando a verdade, porque só tem um mentiroso. A questão diz, apenas um mentiu. E aí, Pedro disse, foi Pepe. Pedro fala a verdade, porque o mentiroso está entre Pablo e Pepe. Então, de fato, foi Pepe aí que o que, gente, escondeu a bola. Gente, é isso. Galera, segue o nosso Instagram, tá? Quem não tá inscrito no nosso canal, se inscreva. Curta e compartilha aí, tá? Fala, meu amigo Cláudio Teodista, meu querido. Um abraço, gente. Grande professor Cláudio Teodista, viu? Um dos melhores professores do Brasil aí, na área de matemática.
Prazer, viu? Tá aqui com você. Valeu, grande Adriano. Gente, quando acabar agora a aula, curta aqui e compartilha. Tô entrando agora ao vivo, 8h30, que a gente vai fazer a análise do edital do SES Sergipe. Gente, comenta aí e diz o que achou. Ó, depois a gente vai fazer um sorteio com a galera que comenta aí. Comenta aí. Eu vou ser aprovado. Gente, beijão. Fui.